3. Olá, meu nome é Renata, eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção das Igrejas Batistas Brasileiras do Brasil. E eu tive meu chamado missionário com 12 anos, quando eu vi uma missionária que foi na minha igreja, a Igreja Batista Ebenezer, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E ela falou sobre o chamado dela, sobre o trabalho dela na África. E ali meu coração ardeu por missões, eu tinha apenas 12 anos. E como eu era caçula da família, tive assim alguns entraves dentro de casa. Mas eu continuei vivendo minha vida para Cristo. E eu exerci o meu chamado na minha igreja local, com liderança de adolescentes, com programação de impacto. Eu trabalhei com teatro e coreografia, com programação de impacto em praças, escolas. Fazia muita viagem missionária e dava todos os meus finais de semana. E as minhas férias eu dava assim para esse trabalho, né, missionário. E até que eu fui para a faculdade, fiz faculdade de nutrição, fiz faculdade de teatro também junto. E já estava com a minha mente já voltada para missões urbanas, com esse trabalho de programação de impacto, até que um dia, e achava que era isso que Deus queria para mim, né? Dava só os meus finais de semana e as minhas férias para um trabalho missionário. E já estava com a minha cabeça já voltada também para a minha vida secular, terminando a faculdade, de comprar apartamento, e casar, e ter filhos, e aquilo que é normal para todo jovem. Só que aí, um belo momento, Deus falou para mim que não era isso que Ele tinha planejado para mim. Que eu estava fazendo certo até aquele momento, mas que o passo seguinte era para ser diferente. Como foi essa voz de Deus? Foi assim, eu participava muito de congressos e acampamentos de jovens e adolescentes. E nos cultos, Deus falava muito isso comigo, assim, era uma coisa muito particular do Espírito Santo comigo. Falava no meu coração que eu não tinha mais que fazer planos, mas que eu tinha que deixar que o Espírito Santo me guiasse dali para frente. Que Ele tinha outras coisas planejadas para mim, diferentes das que eu tinha planejado. Com aquele versículo que fala, o coração do homem faz seus planos, mas a palavra certa sai da boca de Deus. E esse versículo sempre ficava martelando na minha cabeça, porque ali eu já estava programada para planejar o meu futuro. Meu casamento, minha vida financeira principalmente, seguindo os passos da minha família, com concurso público e etc. E ali Deus ficava me confrontando com esse versículo, que eu tinha que me deixar livre para que Ele fizesse o próximo passo, o que seria para seguir. E foi aí que Deus me confrontou com um projeto radical, que era um projeto totalmente diferente daquilo que eu tinha pensado para minha vida. Porque eu estava programando a minha vida para ter uma estabilidade financeira, casar e ter filhos, como todo jovem normal que sai da faculdade, e isso não é errado de fazer. Mas aí Deus falou que Ele queria que eu desse todo o meu tempo para Ele, a minha vida de forma integral para Ele. E fosse para um projeto radical, que é o projeto radical que você não pode viver com dinheiro próprio, você tem uma vida em comunidade, você não pode namorar durante o tempo do projeto, que são 4 anos. Então todas as coisas que iam de contra aquilo que eu estava planejando para minha vida. Para mim foi muito difícil dar esse passo de dizer, tá bom, Senhor, eis-me aqui para fazer tudo aquilo que o Senhor quiser. Porque no nosso dia a dia na igreja, a gente sempre está cantando músicas que falam, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, mas quando Deus nos confronta mesmo, é difícil a gente abrir mão. E a gente tem que prestar bem atenção naquilo que a gente está orando e naquilo que a gente está cantando. E eu tomei essa decisão, não foi fácil, mas eu tomei essa decisão e fui ao Projeto Radical, e eu posso dizer sem dúvida alguma que foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, de abrir mão da minha vida em amor a Cristo. E aquele versículo que fala que aquele que amar a sua vida mais do que a Deus vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida em amor a Cristo vai ganhá-la, esse versículo é muito verdade, e é verdade na minha vida. Eu me sinto privilegiada de ter respondido sim ao chamado de Deus. E aí eu passei pelo treinamento do Projeto Radical Luz Africano, foi a primeira turma, e eu fui com minha turma para Moçambique. Trabalhei ali junto com a missionária Noemi Cecito, morei no Dongo. E ali foi um momento muito peculiar de Deus na minha vida, porque Deus me fez trabalhar, quando eu estava aqui no Brasil, Ele falou para mim que ia trabalhar lá no campo, utilizando a minha profissão, que eu sou nutricionista. Mas quando eu vi aquelas fotos daquelas crianças desnutridas, e eu ficava pensando, Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho noção do que eu vou fazer para ajudar esse povo. E quando eu cheguei lá em Moçambique, eu tive contato com essas crianças bem desnutridas, bem em pele e osso, e
quando a primeira entrou no meu consultório, que tinha lá o consultório da Igreja Batista no Dondo, para eu atendê-la, eu atendi do jeito que eu pude, eu não tinha recursos, era radical, não tinha como ajudar financeiramente, nem comprar coisas que precisavam para ajudar aquela criança. E quando não demorou alguns dias à frente, essa criança, que era a Laurinda, veio a falecer. Ela era soropositiva, como a maioria das crianças que eu tratava ali, ou filhas de pais soropositivos, né, com HIV/SIDA. E ali, quando ela faleceu, eu chorei, sentei, chorei e fiquei clamando aos pés do Senhor, porque eu sabia que Deus tinha me chamado para trabalhar com a minha profissão. E eu falei: Senhor, eu já estou aqui à sua disposição. O que o Senhor quer fazer através da minha vida? E aí, orando aos pés do Senhor, naquele dia, Deus me deu a ideia de fazer uma multimistura, que é uma farinha enriquecida, para aumentar, para melhorar a nutrição das crianças, para aumentar o peso das crianças ali. Então eu consegui identificar ali em Moçambique algumas coisas da própria terra que a gente pudesse trabalhar para fazer essa multimistura que fosse eficaz para aquele grupo específico de crianças. E aí a gente conseguiu fazer a multimistura, e uma multimistura que conseguiu resolver atender essa necessidade de todas as crianças que estavam vindo para o nosso posto, para o atendimento. Todas as crianças, depois da Laurinda, que foram atendidas com a multimistura, nenhuma delas faleceu, todas elas conseguiram recuperar o peso. Também lá em Moçambique, Deus me confrontou muito assim com a fé. Eu também atendia no posto de saúde algumas crianças recém-nascidas que eram filhas de mães soropositivas com HIV/SIDA e que as mães não tinham leite para amamentar suas crianças, porque elas tinham uma doença que a mama não dava leite. E quando chegou assim uma criança no meu consultório, e ela era um bebezinho assim, ela tinha 1,5 kg, ela já tinha 1 mês e alguns dias de nascida, e eu vi na ficha dela que ela tinha nascido com 1,7 kg, então ela já tinha perdido bastante peso. E eu vi na ficha que ela era gêmea de outro bebê. E eu perguntei pra mãe onde estava o outro bebê, e a mãe disse que o bebê tinha morrido de fome, porque ela não tinha leite para amamentar a criança e não tinha como comprar. E ali, isso foi numa sexta-feira, eu fui para casa. Nesse dia a gente tinha devocional de grupo com todo o grupo radical que estava lá em Moçambique. E nós oramos, e no momento de pedido de oração, eu pedi para eles orarem, que eu falei: olha, tá muito difícil o atendimento lá no posto, vamos orar para que Deus... eu estou com vontade de escrever um projeto para mandar para a Nestlé, aqui de Moçambique, para ver se eles apoiam a gente com latas de leite. Porque como a gente era radical, a gente não tinha dinheiro para comprar nem lata de leite. E a gente orou naquela sexta-feira à noite. Quando terminamos a oração, um amigo meu veio e perguntou pra mim: e aí, você já sabe o site da Nestlé? Já escreveu o projeto? Eu falei: não, tô só orando por enquanto. E ele até chamou minha atenção e falou: você tem que orar, mas você tem que agir também. E a gente tá ali no campo missionário, muitas atividades. Isso foi uma sexta-feira à noite. Então sábado e domingo trabalho intenso na igreja, segunda-feira era a nossa folga. Na terça-feira eu fui ao hospital, estava trabalhando com uma criança bem desnutrida com uma multimistura. E quando eu estou tratando dessa criança, chega uma moça do lado da cama da criança e fala: quem é você? Você não é funcionária do hospital? O que você está fazendo aqui? Nesse momento eu gelei e eu fiquei com medo, porque como eu era estrangeira, mulher, solteira e sem filhos, eu não tinha voz alguma naquela sociedade. Então qualquer coisa que eu falasse que pudesse desagradar aquela mulher, que possivelmente seria uma funcionária do hospital, poderia me impedir de continuar trabalhando ali. E aí eu, com muito cuidado, sem olhar para ela, fiquei olhando só para a criança e comecei a falar sem parar, explicando todo o projeto. Eu expliquei o projeto do posto, expliquei da multimistura, das crianças desnutridas, que eu estava ali como voluntária brasileira, nutricionista, tentando ajudar. E também acabei falando das crianças que estavam lá no posto de saúde e não tinham leite e que a gente estava tentando ajudar de alguma forma. E quando eu terminei de falar, aquela moça tirou um cartão do bolso e disse: meu nome é Sara, eu sou representante da Nestlé de Moçambique e a gente quer apoiar o seu projeto. E foi uma coisa assim que na hora eu não consegui nem pegar o cartão da mão da mulher, porque eu não tinha feito nada, eu não tinha escrito projeto, eu não tinha corrido atrás da pessoa da Nestlé. E em menos de uma semana, através da oração do nosso grupo, Deus fez a pessoa-chave da Nestlé aparecer na nossa frente e ajudar o nosso projeto. Só da primeira vez a Nestlé doou 700 latas de leite para o nosso projeto. E aquela criancinha, né, que nem tinha nome ainda, porque a mãe não sabia se ia vingar. Então, enquanto não sabe se vinga, não dá nome.
que hoje chama Sara, em homenagem à moça da Nestlé. Se recuperou, conseguiu alcançar o peso certo para a idade dela, o peso ideal, e muitas outras crianças foram atendidas e ainda estão sendo atendidas. Na Nestlé começou doando latas de leite e a gente fazia esse trabalho junto, né, com o trabalho social, a gente fazia o espiritual, porque o nosso Deus é um Deus que ama o homem por inteiro, então ele está interessado no homem por inteiro, tanto físico quanto espiritual. E ali as mães do nosso projeto, que chama Projeto Vida, um projeto da missionária Noemi Cecito, lá em Moçambique, elas aceitaram a Jesus, as mulheres que estavam participando do nosso atendimento. A primeira vez a Nestlé doou 700 latas de leite, depois ela continuou doando latas de leite, continuou dando dinheiro para a gente conseguir produzir a multimistura em larga escala. Depois ela continuou nos apoiando com os medicamentos para os atendimentos que nós fazíamos no posto de saúde lá de Moçambique. E depois a Nestlé ainda deu mais uma verba que era para a gente montar um centro específico para a nutrição. Então a gente não ficou mais trabalhando no posto de saúde, mas a gente já tinha a nossa sala, nossa casa à parte do centro de nutrição, que é um projeto que funciona até hoje no Dondo, lá em Moçambique. Depois desses 2 anos, quase 2 anos em Moçambique, eu fui para São Tomé e Príncipe, onde passei 3 anos. Lá eu também trabalhei com crianças desnutridas, crianças que não tinham muito esse problema da desnutrição por falta de alimentação, mas mais por descaso das famílias. Trabalhei também, tive a oportunidade muito grande de trabalhar com o projeto Reviravolta, que foi um projeto que Deus colocou no meu coração, que foi fazer um seriado evangélico, um seriado que tratava os problemas sociais de São Tomé e Príncipe com princípios bíblicos. E a gente fazia um seriado jovem no estilo Malhação aqui do Brasil, lá em São Tomé. E foi um projeto que a gente ficou 2 anos orando até conseguir colocá-lo no ar, porque era muito difícil, era um projeto muito caro, mas Deus nos deu a vitória. E aí a gente tratou temas como HIV/SIDA e temas que eram assim bem destaques na sociedade. E foi uma coisa que bombou no país inteiro, porque em São Tomé só tinha um canal de televisão local, então a gente conseguia transmitir para todo o povo lá de São Tomé. Era o único entretenimento que tinha por lá naquela época, não tinha muitas outras alternativas de entretenimento, então a gente conseguia quase que 100% de pessoas assistindo, né, de população assistindo. E a gente conseguiu atingir todo o país. E aí o projeto ficou tão bom, as pessoas começaram a curtir tanto lá no país, que o diretor da televisão me ligou uma vez, a gente transmitia às terças-feiras e reprisava aos sábados. E ele disse que era um projeto que fazia muito sucesso lá. Ele pediu permissão para passar mais um dia. E a gente passou terça, sábado e passamos no domingo, no horário nobre, às 9 horas da noite. E lá era um país que passava novelas brasileiras, né, novelas da Globo, de domingo a domingo passava, não tinha intervalo de final de semana. E quando começou a passar o Reviravolta aos domingos, eles pararam de transmitir as novelas brasileiras aos domingos, passava só o Reviravolta. E o pessoal lá de São Tomé começou a falar que o Reviravolta era a novela santomense, era a nossa novela de domingo, era a novela da Igreja Batista. A Igreja Batista antes não era reconhecida na ilha de São Tomé e Príncipe, era considerada seita. E através do Reviravolta, a igreja ficou conhecida na ilha inteira. O Reviravolta também, ele trabalhou assim, muito, né, a autoestima das mulheres, a autoestima dos jovens, tanto que veio uma moça uma vez falar comigo que ela era sempre muito triste, ela tinha sofrido um aborto espontâneo, o homem dela, que não era marido, abandonou ela, maltratava ela e ela era uma mulher muito sofrida. E teve um capítulo do Reviravolta que eu falava para as meninas, né? Minha personagem no seriado falava para uma das personagens e eu dizia assim, que Deus não tinha feito o corpo dela, o corpo das mulheres, como se fosse uma roupa que tivesse na vitrine, que qualquer um pudesse olhar, experimentar e depois deixar lá sem levar para casa. Que Deus nos tinha feito como princesas, que eram para nós sermos respeitados e principalmente por nós mesmos. Missionária, só uma pergunta no intervalo. Me diz uma coisa,
Nesse projeto vocês falavam de Jesus e você também, além da personagem, você era autora, era diretora, era quase tudo? Exatamente. O projeto que Deus colocou no meu coração e é um projeto complicado, né? Fazer um projeto para televisão. Lá em São Tomé a gente não tinha muitos recursos. Então, na verdade, eu tive ideia, então eu escrevi todo o projeto e depois eu escrevia os capítulos todos, o enredo, eu escolhia os personagens, ensaiava os personagens. Eu também fazia parte do elenco para botar algum sotaque brasileiro, que era o que eles gostavam de assistir, né? Trazer um pouco do Brasil para São Tomé. Então eu ensaiava com eles, pessoas que nunca tinham trabalhado com televisão, embora eu já tivesse tido alguma experiência aqui, mas as pessoas de lá nunca tinham trabalhado com televisão, nunca tinham atuado assim profissionalmente. Então eu dei assim umas aulinhas básicas para eles também, né? Tava dirigindo e editava também. Eu só não filmava, né? Porque eu tinha que atuar. Então tínhamos um jornalista da televisão lá que nos ajudava nisso. Mas era um projeto evangelístico. Era um projeto evangelístico. Todos os episódios, nosso objetivo era tratar os problemas sociais com princípios bíblicos, sinalizando o reino e, como se fala, colocando o plano de salvação. Quase todos os capítulos você vai conseguir ver o plano de salvação. E em alguns capítulos chaves, que são muitos, nós fazemos oração de entrega, ensinamos a fazer com os personagens fazendo. A irmã tem uma experiência muito interessante e tem uma professora, né, a Noêmia, que chegou lá em Beira no meio da guerra. Sim. Certo? Depois ela casou lá com o pastor Jerônimo, faz um grande trabalho. Ela chegou numa guerra e o país hoje enfrenta uma guerra com HIV. Qual é a guerra que você espera para o campo onde você vai? Olha, então, eu enfrentei essa guerra do HIV/SIDA em Moçambique, que mais de 60% da população, na época que eu estava lá, estava comprometida com esse vírus. Também enfrentei uma guerra do HIV/SIDA e da feitiçaria em São Tomé e Príncipe, onde até teve um fenômeno que muitas escolas fecharam as portas porque a maioria das crianças caíam endemoniadas ao mesmo tempo no período escolar, dentro das escolas. Estive agora participando do Conexão Haiti, onde também vi uma guerra espiritual muito grande lá, com a questão do voduísmo e da violência local que é intensa. O que eu posso dizer é que eu de mim mesma não tenho preparo algum para estar em lugar nenhum, mas que eu sempre estou me colocando à disposição de Deus para Ele fazer e me colocar onde Ele quiser. Então eu não tenho impedimento, nem por guerra, nem por violência, ou arma de fogo, ou arma de sangue, de estar em lugar nenhum. O meu propósito de vida é estar à disposição de Deus para estar onde Ele quiser e como Ele estiver. Porque desde que eu decidi entregar a minha vida de uma maneira integral para missões, para Deus, não para missões especificamente, mas para Deus fazer o que Ele quisesse, Ele nunca me decepcionou. Mesmo quando eu estava num país como São Tomé e Príncipe, que é uma ilha, que às vezes faltava arroz na ilha, às vezes faltava gás, na minha casa nunca faltou nada. E muito pelo contrário. Muitas vezes até coisas do Brasil que eu sentia falta e que eu queria. E às vezes eu só pensava com Deus, eu falei, eu queria tanto isso. E às vezes nem era uma oração, eu só pensava, eu queria tanto isso. E a coisa aparecia na minha frente. Uma forma de Deus me provar que Ele estava me sustentando em todo o tempo. E que a mão dele estava sobre mim e que Ele nunca iria me desamparar. Se Deus é fiel comigo nos mínimos detalhes, eu também me esforço muito para ser fiel a Ele no que Ele quiser de mim. Você é uma jovem bonita, inteligente, criativa e teria sucesso em quase tudo que se metesse. Por que você se mete em missões? Por causa da cruz. O amor de Jesus revelado na cruz me constrange, porque Ele tinha tudo. Ele tinha o reino, Ele tinha glória, Ele tinha o que Ele quisesse a hora que Ele quisesse. Mas Ele não se apegou a isso. Ele abriu mão de tudo que Ele tinha, se humilhou na forma de servo e foi fiel até a morte de cruz. E se comparar a minha vida, as coisas que eu abri mão em comparação ao que Jesus abriu mão, não é nada. Então a cruz me constrange todos os dias.
e seguir a Cristo, tanto no campo missionário ou não, porque só de você decidir ser um cristão já é uma decisão de ir para a igreja, é uma decisão de todo dia. E todo dia, quando a gente levanta, a gente tem que decidir. Aquele versículo que Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga. Isso é uma decisão de todo dia. E todo dia eu estou muito feliz de fazer essa decisão. Os batistas, nesse ano, iniciaram uma campanha que visa envolver a nova geração. Você, como representante da nova geração, o que você teria a dizer para os jovens dessa sua geração? A melhor coisa que eu experimentei na vida foi me lançar nos braços de Cristo. É uma coisa que não tem como explicar, sabe? É tipo o gosto de um chocolate, o seu chocolate preferido, que é o que você mais gosta. Se você tentar me explicar o sabor, eu nunca vou entender. Se lançar nos braços de Jesus é a mesma coisa. É a melhor sensação que alguém pode ter. É uma coisa que te surpreende todo dia. E uma coisa que te dá conforto. É a maior adrenalina que alguém pode, sei lá, escolher ter na vida inteira. Então, não escolha ir para algum lugar, não escolha fazer alguma coisa. Escolha obedecer a Cristo. Entregar a sua vida por completo a Cristo. E Ele vai querer que você atue para Ele, porque esse é o sonho de Jesus para todos aqueles que seguem a Ele. Que a gente seja uma luz tão forte, um sal tão saboroso, que as pessoas sejam atraídas por Cristo, por verem Jesus em nós. Porque nós seremos a Bíblia que muitas das pessoas vão ler. Então viva Jesus intensamente, obedeça a Ele em cada coisa pequena e coloque seu coração livre para Ele te surpreender, que Ele vai te surpreender e vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Obrigado.